Vamos dar continuidade neste vídeo ao assunto tratado no vídeo anterior desta série sobre a utilização de caixas de diálogo em C#. No vídeo anterior desta série estivemos a mostrar então como criar caixas de diálogo, ou neste caso message box, que nós podemos utilizar para pedir, por exemplo, ao utilizador que decida, através de uma questão, o que é que pretende fazer. E o exemplo com que nós terminámos o vídeo anterior foi exatamente o exemplo de uma caixa de diálogo que nos pergunta se nós queremos sair ou não da nossa aplicação. E neste caso, se clicarmos sim, a aplicação encerra. Como podem ver, aqui no nosso código fomos fazendo aqui estas exemplificações e elas culminaram então com a apresentação dessa caixa de diálogo com o resultado de sim ou não e saída da nossa aplicação. No entanto, existe um conjunto diferente de caixas de diálogo e para isso eu vou clicar aqui e vou copiar este botão e vou-lhe chamar, por exemplo, a caixa Open File Dialog. Ora, o que significa esta Open File Dialog? À semelhança do que acontece com a Message Box, a Open File Dialog é uma caixa de diálogo, mas com um conjunto de funcionalidades muito mais avançadas. É tipicamente aquela caixa de diálogo que resulta das nossas aplicações quando nós queremos abrir um determinado fecheiro. Eu posso tentar aqui executar, por exemplo, o Notepad++, vamos aqui, ou por exemplo aqui o Notepad, por exemplo. E quando eu faço File Open, o que vai aparecer é uma caixa de diálogo deste género, ok? Que me permite então ir navegar no meu computador para escolher o fecheiro que eu pretendo abrir. Para além disso, tem aqui um espaço para colocarmos diretamente o file name e tem aqui deste lado um outro espaço que é uma combo box que nos permite selecionar que tipo de fecheiros é que nós queremos abrir. E depois tem aqui, obviamente, o espaço para open e para cancelar esta operação. Vamos verificar como é que nós criamos uma caixa de diálogo muito semelhante a esta através do C#. E poderão pensar, bom, vamos ter então que criar aqui um novo formulário, com listas, etc., com colocação de botões, com combo box. Ora, nada disso. Muito mais simples. Reparem então o que é que vai acontecer aqui. Eu vou abrir o Open File Dialog e, por defeito, se eu tenho aqui a utilização de system.windows.forms, eu tenho diretamente acesso à utilização da Open File Dialog. Ora, a Open File Dialog é exatamente isto, uma caixa de diálogo para abrir ficheiros. E para que eu tenha acesso a uma caixa dessas, eu tenho que criar uma instância dessa classe. É uma classe que precisa de ser transformada num objeto, neste caso. Então, para isso, eu vou escrever Open File Dialog. Okay? E cá está, Open File Dialog. Se eu fizer aqui um duplo clique, temos aqui o nome da nossa classe, que é uma classe que prompts, isso significa apresenta ao utilizador, ou faz uma apresentação ao utilizador para a possibilidade de abrir um ficheiro. Esta classe não pode ser herdada, isto é, nós não podemos criar caixas de diálogo configuradas por nós, se assim poderemos dizer. Então, Open File Dialog é um tipo que não é válido no atual contexto. Porquê? Porque nós ainda não criámos aqui o nome deste objeto. Ora, por defeito, vamos lhe chamar caixa. Okay. Caixa. Vai ser igual a uma nova, a new, Open File Dialog. Ok? Ora, o Open File Dialog tem aqui um construtor que não tem qualquer parâmetro. E vocês poderão perguntar, então, mas eu não vou passar para lá um título para a minha caixa? Não vou passar para lá, por exemplo, qual é o tipo de fecheiros que eu pretendo abrir? Bom, isso nós podemos definir imediatamente a seguir. Reparem, a partir do momento em que nós temos o nosso objeto caixa do tipo Open File Dialog, nós podemos agora utilizar todos os métodos, propriedades, etc., que este objeto contém. E reparem, por exemplo, caixa, ponto, e agora reparem como é muito vasto o conjunto ou a lista de parâmetros e propriedades que nós podemos aqui escolher. Uma delas chama-se mesmo title. Okay? Title vai ser igual a escolher ficheiro. Okay? Por exemplo. Okay? Em seguida eu posso definir outro tipo de parâmetros. Vamos deixar aqui um espaço e vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar a caixa. E neste caso, caixa.showDialog. Okay? ShowDialog, mostrar a caixa de diálogo. Ora, reparem então o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou fazer aqui um Start
vou clicar aqui em Open File Dialog e cá está um quadro automaticamente criado. Mas reparem que ele tem aqui o nosso título, escolher ficheiro, tem aqui o file name e neste caso concreto eu posso navegar automaticamente aqui por todos os documentos que eu tenho no meu computador e pura e simplesmente, por exemplo, escolher aqui uma imagem e fazer aqui um Open. O que vai acontecer é que quando eu fizer aqui um Open, genericamente não vai acontecer nada porque eu não estou a tirar partido dessa funcionalidade. Vamos aqui parar a nossa aplicação e vamos regressar aqui às propriedades da nossa caixa. Uma outra propriedade é, então, por exemplo, em que pasta é que nós pretendemos que a nossa caixa abra diretamente. Ora, se nós executarmos aqui e clicarmos em Open File Dialog, por defeito ele foi abrir na última pasta onde nós estávamos. Mas vamos imaginar que eu quero que ele abra sempre aqui na pasta C2 pontos, ok? C2 pontos barra, sempre aqui na raiz do meu disco local. Ora, nessa circunstância, eu vou definir aqui da seguinte forma, caixa, ponto, initial directory, diretoria inicial, e vou colocar aqui não um parâmetro, porque não se trata de um método, mas sim de uma propriedade, e por conseguinte eu vou fazer aqui é igual a C2 pontos barra. E agora reparem então o que é que vai acontecer. A nossa pasta inicial para a caixa vai ser sempre esta, independentemente de eu navegar para outras caixas ou não. Vamos aqui fazer um Start, Open File Dialog e cá está o C2 pontos selecionado. Vamos entrar aqui dentro da pasta das Pictures, como nós tínhamos feito há bocadinho. Vamos selecionar aqui uma fazer Open, mas agora vamos clicar novamente aqui. E reparem, cá está novamente ele a selecionar por defeito esta localização que eu especifiquei nas propriedades. Existem muitos outros aspectos relacionados com as caixas de diálogo que nós poderíamos estar aqui a explorar, neste caso caixa, ponto, e reparem a quantidade vastíssima de elementos que aqui estão, mas eu vou concentrar apenas agora num muito específico, que é o filter. Okay? O filter basicamente permite-nos definir qual é a filtragem de ficheiros que nós pretendemos serem apresentados. E a questão da definição do filter é preciso ter alguma atenção na forma como ela se faz. Filter é então uma propriedade, ok, que eu vou aqui definir da seguinte forma. É igual, e vou-lhe passar um valor do tipo string, ok? E o filtro lá dentro vai ter que ter uma estrutura de texto previamente concebida e que tem regras muito específicas. Eu quero, por exemplo, que a minha caixa de diálogo apenas apresente ficheiros do tipo txt. Ora, então eu posso escrever aqui, em primeiro lugar, txt files, por exemplo. Ou, por exemplo, podia colocar aqui ficheiros texto ou ficheiros txt. Não tem qualquer problema. Em seguida, o que eu vou fazer é colocar em parênteses asterisco.txt para indicar ao utilizador que são ficheiros com a extensão .text. No entanto, o mecanismo que vai fazer com que o filtro funcione é aquele que eu vou agora definir, que é colocar uma barra, e esta barra consegue-se obter pressionando a tecla Shift e depois imediatamente aquela teclazinha que está por baixo da tecla ESC, ok? Próximo do algarismo 1, e em seguida vou voltar a repetir asterisco.text. Ora, e o que é que acontece aqui, genericamente, é o seguinte. Toda esta primeira parte é descritiva. Ela vai ser a parte apresentada na minha combo box a indicar qual é o tipo de ficheiros que eu vou abrir, ou que neste caso vão ser listados. A seguir à barra está definido qual é o critério de filtragem desses próprios ficheiros. Vamos executar. E vamos verificar aqui então no Open File Dialog que agora já nos aparece então aqui aquela descrição. Ficheiros txt, entre parênteses, asterisco.text. E se nós clicarmos aqui ao lado, não aparece mais nenhuma opção. Reparem agora o que é que acontece se eu entrar aqui em dados. Não temos qualquer ficheiro, mas se eu for aqui à minha pasta de dados e colocar aqui um ficheiro de texto, nem que seja vazio, vamos criar aqui um new text document. Reparem o que é que acontece quando eu regresso aqui à minha pasta dados. Vai apenas aparecer o ficheiro que eu criei, o ficheiro de texto,
ok? E, portanto, esta é uma forma de nós podermos, de uma certa forma, balizar, isto é, limitar a escolha do tipo de ficheiros que o utilizador vai poder ver ou selecionar. Vamos, no entanto, ver aqui o seguinte. Imaginemos que nós queremos apresentar não apenas um tipo de ficheiro, mas vários tipos de ficheiros diferentes. Por exemplo, vários tipos de imagens diferentes. Neste caso, o que nós vamos fazer aqui no filtro é continuar a adicionar aqui ao filtro mais outro tipo de ficheiro. Ora, então vamos, por exemplo, imaginar que nós queremos apresentar ficheiros do tipo JPEG, isto é, JPEG Images, por exemplo, imagens JPEG, cuja extensão é asterisco.jpg, e aqui definimos então asterisco.jpg. Em seguida, queremos apresentar ficheiros do tipo BMP, Bitmap Files. Então vamos colocar aqui uma nova barra, e esta nova barra já vai permitir separar dois filtros. Então vamos colocar aqui BMP Files, entre parênteses, asterisco.bmp, e depois nova barra e colocarmos asterisco.bmp novamente. Portanto, o que nós temos aqui de uma forma genérica neste complexo conjunto de caracteres é, de facto, um conjunto de filtros separados aqui por barras, ok? Eu aqui estou a separar propositadamente tudo isto para podermos ter uma leitura mais facilitada. Reparem, temos primeiro JPEG Files, tudo isto. A seguir temos uma barra para separar este filtro daquele e temos depois BMP Files e aparecem-nos aqui então as imagens BMP. Vamos aqui fazer um Start e Open File Dialog e reparem o que é que acontece agora aqui nas minhas seleções. Podem aparecer imagens com extensão JPEG ou então com extensão BMP. Por defeito está aqui definido o JPEG, vamos aqui a Pictures. Estão aqui todos os JPEGs que eu aqui tenho, vamos escolher aqui só BMPs e reparem, não existe nenhum ficheiro com a extensão BMP aqui na nossa pasta. E por conseguinte, reparem como o filtro funciona de uma forma interessante e que nós podemos utilizar para impedir que o utilizador tenha aqui acesso direto a alguns ficheiros, ok? Vamos, no entanto, verificar agora o seguinte. Então, e se eu quiser carregar um determinado ficheiro para a minha aplicação? Bom, nesse caso concreto eu tenho que ter atenção que o utilizador, quando executa a caixa de diálogo, quando mostra esta caixa de diálogo, pode de facto não querer abrir nenhum ficheiro. Isto o que é que acontece? Acontece quando ele faz aqui o Open File, isto é, abrir um ficheiro, vai para selecionar um determinado ficheiro, vamos ver aqui nas imagens aqui, e em vez de fazer o Open, ele faz um Cancel. Ou então coloca ali um clique e este quadro fecha. Ora, neste caso concreto, nós temos sempre que verificar se houve algum ficheiro selecionado na caixa. E se a seleção desse ficheiro fez com que a caixa tenha, então, um ficheiro pronto para eu abrir. Então, neste caso, eu coloco aqui if caixa.showDialog, isto é, se da apresentação da caixa resultar um dialog result.cancel, isto é, se eu cliquei em cancelar, então ele faz um return. Isto é, já não vai executar rigorosamente mais nada. Caso contrário, o que é que ele vai fazer? Vai abre o ficheiro. Ora, abre o ficheiro. E eu agora não vou estar aqui a mostrar como é que nós abrimos um ficheiro de texto ou como é que abrimos uma imagem. Vamos aqui apenas mostrar se de facto houve a seleção do ficheiro pretendido. Então reparem o seguinte, se eu colocar aqui messagebox.show, ok? .show, o utilizador escolheu o ficheiro, e agora vou colocar aqui à frente, mais, e como é que eu vou buscar o ficheiro que o utilizador escolheu? Vou buscá-lo à caixa.filename, okay? Filename. E neste caso concreto, este caixa.filename vai conter a indicação do caminho completo do ficheiro que foi escolhido pelo utilizador. Vamos executar e reparem então o seguinte. Open File Dialog, temos aqui imagens JPEG, vamos à nossa pasta de imagens, selecionamos aqui, por exemplo, esta imagem que tem um nome completamente estranho, vamos fazer aqui um Cancel e reparem, não aconteceu nada.
Vamos clicar aqui, vamos às Pictures, Imagens, selecionar Open. E agora reparem, quando faço Open, cá está, o utilizador escolheu o ficheiro c:\users public pictures samples pictures etc, 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 porque ele vai buscar o caminho completo da minha imagem. A título de exemplo, antes de terminar aqui este vídeo, vamos mostrar o que é que acontece neste caso concreto das imagens. Se eu colocar aqui uma picture box, eu posso fazer aqui uma coisa interessante. Eu não vou mostrar a imagem toda, vou mostrar apenas um pedaço dela. Ela tem aqui Picture Box 1. Eu vou fazer simplesmente o seguinte, reparem. Vou aqui, em vez de colocar aqui uma caixa de mensagem, eu vou simplesmente fazer isto. Picture Box 1.background image igual a image from file. Okay? Não se assustem com aquilo que eu estou a escrever, a seu tempo eu vou explicar como é que nós trabalhamos com as imagens, e agora vou colocar aqui caixa.filename. Estou genericamente a dizer que a imagem de fundo da minha picture box, que é este elemento que aqui está, vai ser nada mais nada menos do que uma imagem carregada a partir de um ficheiro cuja localização é precisamente o file name da caixa de diálogo que ali está. E uma boa prática em seguida é colocar aqui caixa.dispose, isto é, deitar fora a caixa porque eu já não preciso dela. Se eu colocasse aqui caixa dispose antes do Picture Box 1, aqui a carregar a imagem, iríamos ter um erro, porque quando chegássemos aqui a caixa já não existia. Portanto, o dispose, nós vamos deitar a caixa fora depois de já não necessitarmos dela. Vamos aqui executar, vamos aqui fazer o Open File Dialog, vamos escolher a nossa imagem, deserto, Open, e cá está o nosso deserto. Vamos aqui escolher uma outra que permita ver a imagem melhor. Por exemplo, aqui, vamos fazer aqui o Koala, vamos só ver aqui um bocadinho do Koala, Open, e cá está um bocadinho do Koala. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre as caixas de diálogo para ver as restantes que existem.